Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Sempre tem aquele friozinho na barriga, né? Que a responsabilidade é grande. Vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em João, capítulo 11, a partir do verso 39. João 11, verso 39. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém? Que vocês possam se assentar. É uma passagem, irmãos, bastante conhecida. É uma passagem que a cada dia que nós escutamos, nós vemos que Deus a renova. E o título que Deus me deu para essa mensagem foi: Quais pedras devemos tirar para que enxergamos o amor de Jesus para conosco? Nós sabemos que não é fácil servir a Jesus. Nessa ocasião, Jesus ele deu uma ordem para retirar a pedra. E o interessante aqui é que se Jesus quisesse ele mesmo remover a pedra, ele mandaria. Porque a Bíblia fala que se nós dermos ordem, nós transportaremos um monte de um canto para o outro. E eu creio que se aqui Jesus falasse: pedra seja removida, ela seria removida. Mas aqui, ele tem pedras que não é Jesus quem tira. É eu e você que devemos retirar. Muitas das vezes, nós ficamos presos a situações e não liberamos um perdão, não nos comunicamos com os outros, mas aqui nesse caso, se Jesus quisesse, ele retiraria a pedra. Mas ele deu uma ordem, porque tem pedras que não é Jesus que retira ou que coloca, somos nós. Aleluias. No caso de Lázaro, a pedra que foi retirada foi a pedra da morte. Porque Jesus trouxe ele à vida. Assim como ele trouxe Lázaro à vida, temos que pedir a ele que retire algumas pedras para que possamos enxergar o verdadeiro amor dele para conosco. E aqui eu relacionei 3 pedras. A primeira é a pedra do orgulho. Muitas das vezes nós somos amantes de nós mesmos, queremos o nosso galardão aqui na terra, mas aqui em 2 Coríntios 10, no verso 17 e 18, diz: Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Ou seja, muitas das vezes nós não queremos dar o braço a torcer.
Nós queremos viver ali preso no nosso eu, no nosso orgulho, no nosso ego. Não, porque o irmão que errou, que ele que tem que vir a mim. Não, irmãos. Nós temos que ser diferente. Aconteceu uma situação comigo nesse ponto. Uma certa pessoa falou algo de mim e eu fiquei remoendo aquilo por 1 ano. E aí, passado-se esse 1 ano, eu fui até a pessoa e falei, poxa, irmã, eu fiquei chateada com a irmã por algo que a irmã falou. Não, mas eu não falei, e isso, e começou a debater. Irmão, eu quero te pedir perdão porque eu fiquei chateada. A irmã me perdoa? Aí ela, eu vou orar a Deus para Ele me revelar o que foi que eu falei de você. Aí Deus, na mesma hora, usou uma irmã e falou, confessa o que tu falou da minha filha. Então, Deus é que nos justifica. Deus é que guerreia as nossas guerras. Deus é quem faz, através das nossas ações, falar quem é a irmã Nialen e quem não é a irmã Nialen. A segunda pedra é a pedra do medo. Quantas das vezes nós deixamos de fazer algo para o Senhor porque nós não sabemos o que vai ter lá na frente. Porque muitas das vezes nós não queremos arriscar. Nós não queremos confiar. E nós nos apegamos ao medo. Nós não queremos de forma nenhuma. Nós ficamos muitas das vezes constrangidos com coisas que às vezes é pequenas. Ah, Senhor, será que eu faço? E lá em Isaías 41, no verso 13, diz: porque eu, o Senhor teu Deus, tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Ou seja, o nosso Deus é um Deus ajudador, é um Deus que nos encoraja, é um Deus fiel que está do nosso lado em tempo e fora de tempo. Basta nós crermos e confiarmos nele. E porque muitas das vezes nós colocamos barreiras, temos esse medo de fazer aquilo que Deus nos coloca para nós fazermos. A gente fica frustrado, irmão. Porque muitas das vezes nós nos preocupamos com o que o irmão vai falar do que nós estamos fazendo. Irmãos, quem nos justifica é Deus. Você está fazendo a obra do Senhor para Ele. Não é para que o homem te dê galardão, não. Porque se você recebeu seu galardão aqui na terra, já recebeu. O galardão que nós buscamos é no céu. Nós buscamos estar em Deus e fazer aquilo que lhe apraz. Mas muitas das vezes uma palavra de um irmão te desencoraja. Nossa, aquele irmão, poxa, gostava tanto daquele irmão. Aquele irmão deu uma palavrinha, irmãos. A Bíblia falou que nós temos que exortar uns aos outros. Às vezes o irmão teve uma palavra que lançou maldita, entendeu? E você já interpreta de outra maneira. Porque, irmãos, o diabo quer dissensão, o diabo quer desunião, o diabo quer parar a obra do Senhor. E para isso, muitas das vezes, ele usa não é os de fora, não, é os de dentro da casa. E muitas vezes eu e você, nós damos brecha para ele usar a nossa boca para desencorajar um irmão. A terceira pedra é a pedra da falta do perdão. Irmãos, nós vemos tantas coisas acontecerem nesses dias. Nós não sabemos se nós saímos e se nós vamos voltar. Então, aquilo que você tem para fazer, para pedir perdão, para se justificar, para ir, se tem alguma coisa contra o seu irmão, faça hoje. Porque o amanhã não nos pertence. Lá em Colossenses 3, verso 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também fazeis. Ou seja, irmãos, independente do que eu faça, independente do que eu queira, se você tem algo contra mim ou eu contra você, eu tenho que ir a você. E muitas das vezes nós não vigiamos. Nós preferimos falar para um outro irmão um processo que a gente está passando do que ir no próprio irmão. Irmão, por que o senhor... Olha, você fez algo que me machucou. Me perdoe. Irmãos, tem coisas que ficam presas em nossas vidas
por falta de perdão. Por falta de aquebrantar o coração. Por falta de reconhecer que errou e retroceder e voltar. Opa, eu errei aqui. A palavra nos fala que se confessares, se aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você tem algo contra alguém, se você não se agradou de algo que você ouviu, você vai na pessoa e fala: olha, fulano, eu não gostei. Olha, Marco Antônio, eu não gostei da forma que você me tratou. Nós temos que aprender a reconhecer os nossos erros. E muitas das vezes, por causa do orgulho, nós ficamos cegos. Por causa do nosso ego. Ah, não, mas foi ele que me ofendeu. Ah, foi fulano que falou torto comigo, irmãos. Nós temos que saber, por mais que nós estamos certos, e no irmão, aquela irmã não tinha falado, eu não sei o porquê que a irmã falou isso de mim, entendeu? Mas eu fiquei com aquilo no meu coração, 1 ano remoendo. E eu fui na irmã, eu quero te pedir perdão por algo que a senhora falou de mim, eu não sei o que é, mas eu fiquei chateada. Então, para você ver como esse disse-me-disse gera o fermento dentro da igreja. E nós temos que evitar isso, irmãos. Nós temos que buscar retirar o nosso orgulho, tirar o nosso medo, tirar essa falta de perdão para que a igreja possa crescer na terra. Porque não adianta eu falar de boca que eu te amo e por trás eu falar mal de você. Que eu estou como os fariseus, que mostrava uma coisa, ofertava grandes valores, mas não valia de nada porque não estava fazendo de coração. Só estava fazendo para se mostrar, para mostrar que tinha grandes posses. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer que nós tiramos as pedras que estão nos atrapalhando. E muitas é nós que temos que tirar. Deus aqui, Ele deu uma ordem: tirem a pedra. Ele podia remover a pedra, mas tem pedras que eu e você devemos retirar. Não deixe que o diabo coloque na sua mente que você não tem que pedir perdão, que você não tem que ir no seu irmão. Bote na sua mente que nós estamos fazendo um trajeto para ir morar no céu. E se você tiver dissensão com seu irmão, você não vai entrar. Não adianta, irmãos. No reino de Deus não tem jeitinho brasileiro. Não tem jeitinho no mundo. Ou é sim, ou é não. Ou é céu, ou é inferno. Não tem meio termo, irmãos. E aqui hoje, Deus manda que nós tiramos a pedra. Que nós possamos colocar essa pedra para bem longe. Aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está tirando a nossa paz. E muitas das vezes nós ficamos como? Ficamos esperando. Nós nos acomodamos, achando que Deus vai descer lá do seu sublime trono para vir fazer algo por nós, se nós que devemos fazer. Ele não vai. Muitas das vezes Ele vai usar quem está do teu lado. Muitas das vezes Ele vai usar um amigo do trabalho. Muitas das vezes Ele vai te usar um irmão para te abrir os olhos. Mas a gente às vezes está tão perdido, tão alucinado com os nossos eus, com os nossos fantasmas, com os nossos problemas que temos, que nós esquecemos de quem Deus é, de quem Jesus foi e de quem Ele é e vai continuar sendo. Assim como Ele foi na vida de Lázaro, que tirou a pedra e Ele ressuscitou. E muitos, eu creio que estavam ali como Tomé, dizendo: mas será que vai acontecer? Será que Ele vai realmente ressuscitar esse homem? E Deus, com a sua infinita bondade, fez o milagre. Retirou a pedra e chamou: Lázaro, venha para fora. Quantas das vezes nós estamos como Lázaros, mortos espiritualmente? Estamos perdidos, sabendo o que Deus faz, irmãos. Deus não é um Deus que não deixa de fazer. E Ele muitas das vezes nos exorta porque Ele nos ama e Ele quer nos ver acertar. Mas muitas das vezes Ele está falando ali no seu ouvido: não faça, e você vai. Aí quebra a cara, depois vem culpar, mas Jesus
irmãozinho que Deus mandou avisar para você não ir por esse lugar? Você lembra que é aquele irmãozinho que Deus falou, não vai, e você foi? Aí você assumiu o erro. Você assumiu o risco. Porque enquanto Jesus estiver conosco, na nossa frente, Ele nos garante. Mas se nós quisermos fazer tudo de nós mesmos, irmão, Ele nos abate. Então, tem N pedras que Deus tem que tirar da nossa vida. A pedra da falta de fé. A pedra do egoísmo. A pedra do eu, que eu faço, eu posso, eu aconteço. Não, você faz se Deus permitir. Você faz se Deus estiver com você. Você faz se for da vontade de Deus. Mas muitas das vezes, você prefere fingir que não escuta para não fazer aquilo que Deus te mandou. Aí nós nos tornamos negligentes. E isso é perigoso, irmãos. É perigoso. Sabe por quê? Porque Deus, eu creio que Ele não dá nada que nós possamos suportar. Ainda que as tribulações sejam muitas, ainda que as provas sejam muitas, mas no final, você sabe quem vai te dar a vitória. E esses dias eu estava vendo um desses influencers aí, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, você sabia que dá pra gente aprender com o diabo? Aí ele falou que todo mundo na igreja tá repreendido, tá amarrado. Irmãos. Sabe por quê? O diabo, ele já sabe o fim dele. Mas ele não desiste. Todo dia ele se levanta com aquele gás, é hoje que eu vou ferrar com a vida de alguém. Mas a gente não, a gente já sabe o que a gente vai reinar, que a gente vai estar com Deus e todo dia a gente desiste. Irmãos, eu fiquei pensando, é verdade. Que o diabo já está derrotado, ele sabe o final dele e nós sabemos o nosso, que vamos reinar com Cristo e nós desistimos todos os dias. Às vezes por uma palavra maldada. O irmão olhou para mim de cara feia. Não vou para a igreja não. O irmão pisou no meu pé. Não vou não. Irmãos, é muito mimimi. É muito crente melindroso que não pode tocar. Ai meu Deus, não vou para a igreja porque a irmã Niale tocou no meu ombro. E eu fiquei com essa frase que ele falou na mente. Irmãos, nós temos que lutar dia após dia para garantir a nossa salvação. Nós temos que lutar, guerrear dia após dia para garantir um lugar no céu que é o nosso lugar. Não devemos deixar que o diabo venha nos desestimular, porque ele já sabe o caminho dele e ele vai fazer de tudo para você perder o seu. Ele vai fazer de tudo para que você mude a trajetória do seu caminho. Mas em nome de Jesus, nós somos irmãos e irmãs sarados, lavados e remidos com o sangue de Jesus e iremos reinar com Ele nos céus. Iremos reinar com Ele nos céus. É fácil? Não é. É uma luta diária, é uma renúncia diária, é um pagar-preço diário. Às vezes as coisas estão boas, daqui a pouco está mal. Então é um tirar de pedra todos os dias, para que Deus possa, cada vez mais, nós estarmos convictos da salvação nele. Não é fácil. E quem falou que era fácil? Ele deu seu único filho em prol de nós, sem ter nenhum pecado, sem ter nenhuma mácula. E ele se colocou no nosso lugar. No nosso lugar. É um amor que nós não podemos mensurar, irmãos. Muitos irmãos já falaram, quem tem filho aqui sabe, será que nós daríamos nossos filhos? Obviamente que não, mas Deus deu. Em prol de mim e de você. E não pensou, mas fulano merece. Merece sim, todo mundo merece a oportunidade de morar com ele no céu. Basta se arrepender de coração.
Quer prova maior do que o latão da cruz? Nos últimos minutos de vida, ele, Senhor, pediu para Jesus salvar, se arrependeu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, muitas das vezes somos nós que complicamos servir a Deus. É tão simples, mas às vezes estamos em dias maus, em dias bons. Nem todo tempo a gente está com bom humor, mas a gente tem que lembrar de uma coisa: o meu próximo não tem nada a ver com isso. Das minhas frustrações, dos meus pecados, dos meus erros, dos meus acertos. Nenhum tem. Vocês não têm culpa dos meus erros. Então, porque muitas das vezes eu descarrego algumas coisas que não é para fazer, não é para falar. E depois que você fala, aí você vem refletir, agora já foi. Às vezes palavras que lançam pessoas no mundo, palavras que tiram pessoas da presença do Senhor, que foi uma palavra dada em mau momento. Que hoje nós possamos refletir e tirar aquilo que tem impedido a gente verdadeiramente de fazer a obra do Senhor. Tirar o nosso orgulho, nosso eu, nosso ego, nossa falta de perdão, nossa falta de amor, nossa falta de empatia, por não sabermos nos colocar no lugar do outro. Deus quer salvar muitos, mas para que Ele venha salvar muitos, Ele depende de mim e de você. Daquilo que nós estamos sendo de exemplo lá fora. Porque aqui dentro é fácil. Diaconisa Niala, esposa do diácono Antônio. E lá fora, quem tem sido eu, quem tem sido você? Propagador do evangelho? Ou aquele lá que está na multidão? Sou não. Crente 007. Que nós possamos, que a luz do Espírito Santo, que brilha em nós, venha impactar aqueles que estão lá fora. E que nós possamos, através de nós, ajudar a muitos que têm muitas pedras a serem retiradas, a retirar. Como? Segurando pela mão. Irmão, eu estou contigo. Eu não abro mão de você. Eu quero você comigo naquele grande dia, quando eu ouvir o soar da trombeta. Que Jesus vier buscar a tua igreja. Eu quero estar lá contigo, ceando com Ele e Ele comigo. Glória a Deus. Mas precisamos reconhecer e tirar as pedras que têm nos impedido de fazer a diferença no reino de Deus. Que nós possamos ter a consciência e refletir. Porque nós estamos aqui, mas nós não sabemos o segundo seguinte do que vai acontecer. Nós estamos aqui, mas não sabemos até chegar lá no final da porta. Então, o que você tenha para fazer, faça hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode não ter outra oportunidade. Então, que nós possamos fazer a diferença hoje. Amém?